tranquilo de se mexer, né? Rapaz, é muito boa. Você viu. Você ainda tá na. Você já tá na parte dos testes de Tô na aula invasão? 6, na aula 6, a semana 6. Aula 6 é. Deixa eu lembrar aqui. Anatomia de um ataque, parte 2. Parte 2. É bem legal, cara. É, Você viu lá foi, que a gente testa, né? sim, sim. E, A e- gente testa várias coisas. Eu abri até ela aqui agora, né? E vou criar da aula lá e testar. Do jeito. Que é bom que já vou até anotando, né? As partes que você vai mostrando na aula. E aí eu isso. peguei aquele material de apoio também do período passado que você tinha no Classroom de guia Linux, né? Isso. Isso. Aí eu tô lendo aquela parte de guia Linux também, entendeu? É bem Tempo legal. vago que eu tenho assim, eu tô dando uma olhadinha. É bem legal, cara, porque esse curso de segurança que eu vou fazer agora aqui, eu acabei de fazer um vídeo hoje que eu vou disponibilizar para vocês final de semana Aham, de ataque e proteção de negação de serviço, entendeu? certo. Com como é que ocorre o ataque DDoS, né? Aham. Então, e como se prevenir dele. Então é bem legal, cara. Eu quero fazer esse curso bem prático assim, entendeu? Você É, vê lá fica bem, que eu tô botando o cara atacando, usando as ferramentas, né? fica até melhor para aula. Não fica com uma dificuldade extrema tipo, não vou conseguir fazer, entendeu? Pessoa que vê essa aula lá consegue fazer a avaliação tranquilamente também. Mas eu assim, achei legal fazer essa parte mais teórica, né? Já que o Certo. curso é à distância, né? Em vez Aham. de fazer assim muito aliás, não fazer teórica, não, fazer prática, né? Já que o Prática. curso é à distância, em vez de fazer muita teoria, ficar falando, né, botar a mão na massa, ó, é assim que um hacker E ataca, funciona. é assim que o cara se defende, né? Só assim que você pega na prática, porque eu tenho isso de experiência da empresa que eu trabalho hoje, né? De você trabalhar com servidores, né? Não, tipo assim, eu lido com um pouco de tudo, né? Eu trabalho com suporte. Além de eu trabalhar com suporte de sistema, eu sou contratado como técnico de informática, né? Então, tipo assim, eu trabalho com o suporte do sistema, é, tipo assim, treinamento da galera, eu vou nas unidades de saúde treinar a galera do sistema, eu configuro o servidor, configuro rede e vou embora. Então, tipo assim, vou mexendo com rede, fazer rede mesmo, puxar É, cabo, crimpar cabo. Então, tipo assim, já tenho tudo para encaminhar para a área de, de redes mesmo, né? De infraestrutura, no caso. e você vê que pouca gente sabe fazer isso, né, cara? Pouca gente. Pouca gente. Eu sei porque experiência minha de eu ter conseguido isso, né? Muita gente que eu concorri aqui em Itaperuna com umas 10 ou 15 pessoas e nenhuma tinha papo para jogar e falar, tipo, consigo fazer, né? Esse contrato seu, Sempre. Gabriel, é da prefeitura de Campos, de Itaperuna ou é de alguma empresa? Então, a empresa é do Rio, né? Ela tem um andar inteiro no Rio, ela atende o Brasil inteiro nas secretarias de saúde, Ah, né? tá. Então, por exemplo, a Secretaria de Saúde de Itaperuna tem um contrato. Esse contrato tem Fala, posto de Gabriel. saúde. Gabriel chegando aí. Outro Gabriel. Esse contrato tem posto de saúde e central de regulação de exames e consulta e tudo mais, entendeu? Aí tem que ter o sistema para gerenciar tudo isso, né? Todos os exames que entram do SUS e saem, entendeu? Entendi, Até vacina, tudo. entendi. Então a Eco atende o Brasil inteiro, entendeu? Maneiro, cara. Isso é maneiro. Ela já chegou a ter 500 funcionários na área de tecnologia, mas acabou que a crise quebrou, né? É. 2016, assim, mais ou menos. Caiu para 100 funcionários, entendeu? Agora que está voltando novamente a crescer. Não. Esse ano voltou,
né, com outros projetos. Eles têm um projeto em Pará, em Belém, né, com mais de 100 funcionários contratados. Então, tipo Legal. assim, vai crescendo devagarzinho de novo, né? É. Pô, E isso é assim, maneiro. eu consigo, né, desenvolver na área, né? Porque eu estou formando em sistemas e tudo mais. Isso. Vou tentar Não, o ano que cara, vem pegar um e estágio. outra coisa, tá? Se infraestrutura já tá fraco, você imagina como é que tá a segurança da informação, que é uma parte Exato. da infraestrutura. Eu estou fazendo sistemas, eu acho não, eu vou investir na área de segurança, É. Porque porque você vê só, cara, aqueles servidores que eu ali eu tô mostrando coisas ainda muito simples, né? Tipo o switch, atacar o switch, né? Não sei se aham. você Mas viu. assim, o que eu digo, o mercado de segurança da informação está crescendo de É, novo, né? é. Porque, tipo assim, deu uma caída aqui no Brasil, tá? De uns 4 a 5 anos para cá, eu estava olhando o mercado e assim, tá voltando de novo, né? Com as empresas crescendo e tudo mais, tá voltando, entendeu? Entendi. Aí é bom para que para a galera começar a ter ciência disso, não é só programação, entendeu? Sim, com O certeza. pessoal acha que tipo é só a área de programação que dá sangue, né? Não, cara, não. Infraestrutura. E dentro da infraestrutura você tem a segurança que é assim, Tem, cara, o filé mignon, entendeu? Da infraestrutura exato. é a segurança. E eu pretendo pegar especialização na área de gestão também. Então, tipo É, assim, já vou acrescentando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e indo embora. é, com certeza, certeza. E aí, Gabriel, o Rangel, como é que tá aí, cara? Tudo tranquilo? Tá Tô bem, ouvindo? cara, graças a Deus. Hein? Tô bem, sim. E aí, assistiu as aulas lá? Tá em qual semana lá? Não, tipo, já teve conteúdo desse, dessa parte? De. Como é que diz? Desse Qual... segundo. Oi, fala. Já teve conteúdo dessa segunda parte? De qual parte você tá falando? Do módulo 2? É. Começou agora, né, cara? Já tem uma semana lá, que é a parte que eu falo. Deixa eu até ver aqui, ó. Caramba, eu me desliguei todo, eu Dá uma não vi, olhada. não. No módulo 2, eu já comecei aqui, ó. Na anatomia do ataque, parte 2. Aí já tem anatomia do ataque, parte 3. E final de semana vai chegar ataque de negação de serviço. Então eu tô mostrando lá, Caramba, cara, vários ataques. É bem legal, bicho. vou dar É, uma olhada lá. Dá uma olhada, deixa eu dar um resumão aqui pra vocês. É que eu esqueci completamente. Na Não, moral. cara, não deixa acumular não, porque além de tudo, eu estava comentando aqui com o Gabriel, tá? Além de acumular ser ruim, né? Porque fica muito conteúdo para vocês verem. Eu acho um conteúdo maneiríssimo, cara, porque eu tô mostrando como é que o cara faz ataques, entendeu? Não, é legal, legal. Legal E, de ver. e é assim, na prática mesmo, entendeu? Eu crio o simulador, eu ponho o switch, aí eu rodo o software que ataca. recomendo até instalar o programa que ele está usando lá no Windows. Tem lá o link para você fazer download dos softwares, entendeu? Para você ver como é que ataca e como é que se defende, né? Vocês estão enxergando aqui a tela? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. A sua, não? A minha não? Não. Deixa eu botar ela aqui, deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidinho. Peraí. Estou na praia aqui, tá bom? O Gabriel tá se divertindo ali Com os planos de fundo. achando uma barata. Peraí, deixa eu clicar aqui, vamos ver se vocês vão ver a... Como é que pode, né? É usado inteligência artificial para fazer isso. reconhecimento de padrão, né? Eu nem Ele sei se é, conhece. né? Tô supondo que seja, né? Não, mas é isso mesmo, tipo, reconhece a volta
Eu estou movimentando aqui, ó. Enquanto eu estou movimentando, ele tem que calcular os pixels, né? Mas ele pode ser também detecção de borda. Tem uns algoritmos de tratamento de imagem que fazem a detecção de borda. E aí eles sabem o que é primeiro plano, segundo plano. Mas de qualquer forma é muito interessante, né? Sim, muito legal. Aqui, vocês estão enxergando a minha tela? Deixa eu ver. Agora sim. Estamos sim. Beleza. Gabriel, você chegou a ver a última semana do módulo 1? Você respondeu ela certinho? Sim. A do módulo 1 está toda feita. Então, deixa eu mostrar aqui o que eu já falei lá no módulo 2, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Tá enxergando, Gabriel? O outro Gabriel agora, Moreira. Tô. Então, olha só, gente. Na primeira parte lá, no último módulo lá na última semana do módulo 1, eu mostro lá o perigo de se usar hub, não é? Sim. Eu coloco hub lá, switch, né? porque como é que é fácil o cara, vamos supor que isso aqui seja um hub, tá? Um cara conectado a um hub, né? Ele consegue ter acesso a todos os dados. Isso acontece porque o hub ele replica os dados, tá certo? Se o dado chega, por exemplo, se você transmitir um dado no barramento, né, uma máquina aqui, por exemplo, transmite um dado no barramento, esse dado ele é replicado para todos os terminais, né? Então todo mundo recebe os dados. Um cara aqui utilizando um software de sniffer, né? Um software que vai monitorar, como por exemplo o software Wireshark, né? Esse software aqui, o cara consegue capturar os pacotes de dados que transitam na rede e ele consegue olhar o conteúdo desses pacotes. Isso eu mostro na última semana do módulo 1 lá, né? Que seria a semana 5, né? Aí na semana 6, já do módulo 2, eu falo o seguinte, ó, então a gente não pode usar hub, aí a gente vai usar aqui switch, certo? Porque o switch, ele tem uma propriedade interessante, que é justamente virar e falar assim, ó, se você quer conversar com a máquina específica aqui, então eu não vou mandar para as outras, né? Então ele manda os dados só para a máquina específica. Então esse cara consegue transmitir os dados só para uma determinada máquina. Correto? Não é assim que o switch funciona? Alô? Sim. Beleza. Só que o switch tem um problema, tá, galera? O switch, ele tem aqui, como ele precisa abrir o pacote para ver quem é que está conectado em qual porta, ele tem uma memória interna dentro dele, tá? E essa memória aqui, ele fica guardando quais são os endereços MACs de cada máquina que está ligada aqui, né? Então o que ele faz? Se essa aqui é a porta 1, ele diz, o MAC tal, o MAC X, vamos supor, né? O MAC X está na porta 1, já o MAC de endereço Y está na porta 2, e assim ele vai, tá? E ele tem uma memória limitada porque ele tem um número limitado de portas, tranquilo? Mas existe um softwarezinho que eu mostro lá para vocês, chamado MacOff, tá? E esse software, pessoal, chamado MacOff, ele é extremamente perigoso, né? Porque ele é um software simples, né? Porque o que ele faz? Ele dispara aqui para o switch vários endereços MAC ao mesmo tempo, como se ele virasse para o switch e falasse assim, ó, na porta tal coloque o endereço MAC tal, na porta tal coloque outro endereço, na porta tal coloque outro. Então ele vai enchendo essa memória aqui do switch de endereços MAC,
tá? E isso não tem solução, quer dizer, não tem solução fácil, né? Porque isso é uma fragilidade do protocolo Ethernet, tá? O protocolo Ethernet, que foi criado lá nos primórdios da internet, né? Esse protocolo, que é um protocolo de enlace de dados, né? Ele é muito simples, né? Ele não precisa de confirmação, por exemplo. Tá? Qualquer um pode dizer que fulano tem um determinado endereço MAC. Isso não tem controle, né? Então ele enche a memória do switch de endereços MAC falsos. Só que o que vai acontecer com o switch? Uma hora ele vai falar assim, cara, eu não estou dando conta de tanto endereço MAC. E aí ele vai abandonar isso para ele não parar de funcionar, porque ele também não quer, né? Na sua programação ele não pode parar de funcionar. Então o que ele faz? Ele passa a ignorar esses endereços MAC e ele se comporta como hub. Tá? Então isso aqui deixa, na prática, embora seja um switch, ele vai funcionar como um hub. Né? E aí, o que vai acontecer? Volta ao mesmo problema. O cara mete um Wireshark lá na rede e ele começa a snifar de novo e a capturar os pacotes. Tá? Então, é um problema grave aí que a gente tem. O único jeito que vocês têm de evitar esse tipo de ataque com o MAC-off é utilizar um switch profissional que você consiga editar lá na porta. Você fala assim, ó, você vai lá no switch e seta ele para que ele não altere endereço MAC. Então, se o switch na porta 1 tem um endereço MAC X, se alguém tentar alterar esse switch, ele bloqueia essa porta. Entendeu? Essa porta fica cancelada. Né? Assim, se o cara ficar tentando alterar endereço MAC, ele vai ser isolado, entendeu? Ele vai pegar essa máquina aqui e vai isolar. Mas só os switches profissionais fazem isso, tá? Esses switches que a gente tem na casa ou Mas, por exemplo, te perguntando, Fala. não tem nenhum programa, né? Vamos supor que eu não use um switch profissional, tá? Uhum. Vamos supor que o switch profissional é inviável, muito caro, Uhum. e eu quero usar o switch normal. Não tem nenhum programa que eu consiga bloquear qualquer informação do MAC-off? Não consegue, cara, porque o que acontece aqui? O switch, ele tá ligado fisicamente ao máquina do atacante, entendeu? Entendi. Imagina que o hacker tá aqui, né? O hacker tá ligado aqui, ó, né? E aí o que acontece? O hacker, ele tá fisicamente acessando o switch. Não tem um software que você instale aqui entre Ou ele acessa uma máquina que está acessando o switch. Entendi. Isso, ele está conectado no barramento. Então ele vai encher o switch de MAC. Você não pode fazer nada. Entendeu? E aí o MAC vai virar um hub, cara. Tá? É inevitável isso. O único jeito é realmente você usar um switch profissional que você possa setar lá essa condição de bloqueio de porta caso haja troca de endereço MAC. Entendeu? É o único jeito que você teria que gastar. Não tem como eu fazer um bloqueio pelo roteador. Não, porque o roteador está depois. Para depois. Vamos supor o seguinte: o cara quer olhar o seu computador, tá aqui, ó. Isso aqui é o seu computador. Você tá ligado no mesmo switch que ele, entendeu? Então ele vem aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para não parecer que o hacker tá fora. O hacker tá aqui, né? Conectado aqui no mesmo barramento que você, tá? E aí o que ele faz? Ele bagunça esse switch, envenena essa tabela de endereços MAC dele e ele funciona, ele vira um hub. Então aqui ele começa a capturar os seus pacotes, entendeu? Você manda pacote, ele recebe pacote. E o roteador? O roteador está lá na frente, né? Aqui está o roteador para quando você quiser acessar a internet, ele acessar a internet, mas os seus dados aqui que você manda para o barramento estão sendo capturados aqui pelo hacker.
o roteador não pode fazer nada. Entendeu? Essa segurança... Hoje, por exemplo, qualquer site vai criando rotas, né, de roteador para switch, para roteador, até chegar aquele servidor, né? Por exemplo, o servidor da Google, o site da Google. Uhum. Ele vai criando rotas de roteador para roteador para chegar no servidor da Google, né? Uhum. Não, mas o MacOff, ele não tá atacando o roteador, não. Tá, ele tá atacando switch. Ele tá atacando só esse pedaço aqui, ele não quer saber da internet, não. Ah, entendi. Entendeu? O que o hacker tá atacando? Ele tá atacando esse barramento aqui. Né? E esse barramento aqui tem os dados da internet que seriam para você. Só que como o switch tá zoado, entendeu? Ele ficou... ele foi atacado, né? Ele virou um hub. Na prática, ele virou um hub. Então, ele está repetindo todos os dados que vêm na internet, que seriam só para você, ele está repetindo para o hacker também. Né? Então, cara, por isso que eu falo lá, né? Quando eu falo lá na escola, para vocês não colocarem dados financeiros, não coloca número de cartão, conta de banco, não coloca nada disso dentro de redes como escolas, lan house, fazer compras não faz isso não, cara, porque é muito fácil fazer isso. Eu mostro lá no vídeo como é fácil, né? Com um comandinho de MacOff aqui, a gente bagunça qualquer switch, tá? Deixa eu te falar, tem como você dar uma resumida aí na tabela ARP? Como que ela funciona? Resumidão mesmo. Não, é tranquilo. Olha só, a tabela ARP, pessoal, ela... Deixa eu mostrar até no meu computador aqui, ó. O que é a tabela... Antes de eu ir para o meu computador aqui, deixa eu falar aqui, ó. Para que serve a tabela ARP? Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu criar uma nova... Cadê meu mouse? Perdi meu mouse aqui. Ó, deixa eu criar uma nova página aqui. Para que é uma tabela ARP? Tá? A gente sabe para que ela existe primeiro, né? Para que existe essa tabela ARP aqui? Tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: a tabela ARP ela existe porque você tem uma rede que a gente chama de rede multiponto. O que é uma rede multiponto? Você tem um barramento, que seria esse cara aqui, né? Esse condutor central, e vários terminais ligados a esse barramento. Tá? Isso aqui é uma rede multiponto, né? Com uma infraestrutura de barramento. Tá? Então, o que acontece com o barramento de dados? Um cara manda uma informação para esse barramento para chegar nessa máquina aqui, por exemplo. Vamos supor, ele quer chegar nessa máquina X aqui. Só que o barramento é um pedaço de fio, tá certo? Um pedaço de fio. Um hub, ele funciona como um pedaço de fio. Tá? Então, a informação que é jogada para cá vem para a máquina X, porque a máquina X está ligada no fio. Tá? Mas só que a máquina Y também está. Então, a informação também chega na máquina Y. Né? E como é que a máquina Y vai saber que aquela informação não é para ela? Né? Por causa do endereço de hardware que a gente chama de endereço MAC. Então a máquina Y tem um endereço MAC aqui e a máquina X tem outro endereço MAC aqui. Tranquilo? Beleza. Então vai acontecer o seguinte, ó. Então tá. Mas só que mandar isso aqui para a máquina, né? A gente não manda pelo endereço MAC. Tá? A gente não usa na prática de acesso às redes, a gente não usa o endereço MAC. Porque o endereço MAC ele não nos diz nada sobre a localização das máquinas, ele é simplesmente o endereço da placa. Tá? Esse endereço MAC aqui, ele significa apenas o endereço da placa de rede. Tá? Tem a ver com fabricante, tem a ver com
o lote em que ele foi fabricado, não tem nada a ver com a sua rede de computadores, né? Quando surgiu a internet, né, o que acontecia? Um barramento aqui, vamos supor que aqui eu tenho um determinado barramento, igual tá lá, ó, várias máquinas ligadas aqui no mesmo barramento, né? Aí eu tenho um outro barramento aqui, né? Também com outros computadores ligados nesse barramento, tá? E eu desejo fazer aqui com que o computador que está nesse barramento converse com esse computador que está em outro barramento. E o endereço MAC não serve em nada para poder fazer essa informação chegar lá. Entendeu? Ele não tem nada aqui no endereço MAC que me ajude a chegar na placa de rede desse cara. Então surge o endereço IP. Tá ok? O endereço IP, ele é o endereço que me orienta em qual rede que eu estou. Então, pelo endereço IP, eu sei a rede que eu estou. Então, me diz em qual barramento aqui, né? E aqui me diz também o endereço do barramento para onde eu quero mandar. Tá certo? Então, eu quero sair desse barramento e chegar naquele barramento. É por isso que as redes, os endereços IP são divididos em redes. Tá? Para você saber qual é o limite desse barramento seu aqui, tá? E e até onde vai o barramento do colega lá que você quer alcançar. E além disso, esse endereço IP, além de mostrar o seu barramento, ele mostra como chegar lá, né? Só que uma vez que ele chegue lá, ele precisa voltar para endereço MAC, porque vai cair no barramento, aí tem que chegar na máquina, tudo de volta. Para isso existe a tabela ARP. A tabela ARP, ela é simplesmente o seguinte: de um lado eu tenho o endereço IP, do outro eu tenho o endereço MAC. Então, quando chega no barramento, o pacote com o endereço IP, as máquinas olham aqui o IP e falam assim: ah, esse IP aqui que você está mandando, vamos botar aqui IP x.x.x.y, né, corresponde ao endereço MAC A, B, C, D, por exemplo, tá? Então ele faz essa conversão aqui, ó, de endereço IP para endereço MAC e vice-versa, tá? Então o endereço, a tabela ARP, ela serve justamente para quando o pacote chega, usou o IP para chegar no barramento. Uma vez que chegou no barramento, eu preciso saber qual é o endereço MAC. Então você vai fazer essa conversão usando a tabela ARP. Entendeu? Vamos ver aqui no meu computador. Vamos ver aqui no meu computador, por exemplo, ó. O Kiko, seria aquele endereçamento que o Windows XP fazia de APIPA, ou não? Existia no Windows XP um outro endereçamento que não era o IP, era chamado NetBEUI. Né? Esses endereçamentos aqui, tá? Eles são esse tipo de endereçamento. Isso aqui é pré-internet, tá? Como não havia internet, né? Não havia uma padronização de endereçamentos, aquela coisa de classes que a gente já viu lá, né? Naquelas revisões de rede, tá? Cada empresa fazia o seu tipo de endereçamento, mas servia exatamente para isso, para fazer aqui um reconhecimento do barramento e poder encaminhar para outros barramentos. Então a Microsoft utilizava aqui, né? A Microsoft utilizava o NetBEUI, tá? Mas outras empresas como a Novell, né, tinham outro tipo de endereçamento chamado, deixa eu ver se eu lembro aqui, da Novell, era o IPX. Entendi. Entendeu? Então, será que era IPX da Novell? Deixa eu ver aqui. Acho que era. O Novell usava um endereçamento diferente, que não tinha nada a ver também com IP, nem com NetBEUI. Cada empresa tinha o seu endereçamento próprio. Como havia necessidade de integrar tudo, né? Todas as diferentes redes Microsoft, rede de Novell, porque a internet, para funcionar, tem que ter um padrão único.
Tá? Então todo mundo formou lá um consórcio de empresas, né? E aí esse consórcio virou e falou assim, não, então vamos criar um padrão aqui de endereçamento. Aí surgiu o IP, que vem de Internet Protocol, né? Seria um protocolo de endereçamento para a internet. Tá? E aí se abandonou, NetBEUI, IPX... Oi? A empresa é a W3C? Que fez? Isso aí. Tá? Aliás, foi um consórcio, tá? Um consórcio, muitas empresas entraram, a própria Novell, a Microsoft, todos os fabricantes de placas de rede entraram também, tá? E aí criaram esse padrão, né? De empresas. Mas realmente quem criou esse padrão foi a W3C. Entendeu? Né? Mas vamos ver aqui, ó, como é que é essa tabela ARP aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão enxergando a minha tela de terminal aqui? Tá. Ó, se eu digitar aqui, por exemplo, ó, ARP, tá? Ele vai listar aqui exatamente o que eu falei para vocês, ó. De um lado eu tenho o endereço IP, então isso aqui, o 92.168.10.102, é uma máquina que está aqui na minha casa, tá vendo? E aqui do lado tem o endereço MAC dessa placa, tá? Então essas máquinas que vocês estão vendo aqui, ó, 92.168.10.102, 112, 111, 104, estão vendo aqui? Todas elas aqui são equipamentos que estão ligados aqui na minha rede, né? E esse... Perdão, desculpa te atrapalhar. Fala. Como é que eu instalo o ARP? É apt-get -ARP? Não, isso aí já está aí, cara. É porque no Kali Linux não abriu o ARP. Não, ele deu comando inexistente? Eu coloquei mesmo assim, sudo ARP e deu inexistente. Aí eu tive que instalar o ARP-net, alguma coisa assim. Porque normalmente ele já está instalado, tá? Mas se não tiver algum comando, você instala o NetTools. NetTools, beleza. Entendeu? Mas essa tabela ela fica tanto no roteador quanto nos computadores, né? Todos eles têm, cara. Todos os equipamentos. O switch não, né? Porque o switch, como ele não trabalha com endereço IP, o switch só tem uma tabela aqui dos endereços MAC. Entendeu? Só esses endereços MAC aqui, né? Que o switch tem anotado lá. Tá? E cada endereço MAC corresponde a uma portinha deles lá. Tá? O que o ataque do hacker faz é justamente aumentar esse número de portas, esse número de endereços, a ponto do... porque cada porta aqui pode ter mais de um endereço MAC. Entendeu? É possível ter mais de um endereço MAC por porta, né? Você às vezes tem... você pode ter ligado aí em cascata, vamos supor, um switch ligado a outro. Entendeu? Vamos imaginar o seguinte, ó. Entendi. Vamos imaginar aqui, ó, que você tenha um switch aqui, né? E você precisa de mais portas, né? Você precisa de mais portas. Só que esse switch que está aqui não consegue botar todas as portas. Então o que você faz? Você liga um switch no outro, né? Quando você faz isso, você aumenta o número de portas, porque soma as portas do switch. Mas isso é um problema para o switch. Por quê? Porque ele tem que guardar essa porta aqui, ele tem que guardar os endereços MAC, todos que estão lá naquela porta de lá, entendeu? Então essa porta aqui fica com todos os endereços MACs que estão aqui. E vice-versa, esse switch aqui também tem todos os endereços MACs que estão nesse switch de cá. Exatamente. Por isso que quando eu ligo o switch lá no roteador, porque um roteador normalmente vem com duas portas liberadas. Coloco um switch em uma porta, um switch em outra.
para não dar problema de sobrecarregar um switch. Sobrecarregar, porque senão o switch ele vai guardar todos os endereços. O que, que o MacOff faz? Ele fala o seguinte, ó, essa porta que eu estou ligado aqui, né, essa porta que eu me liguei aqui, ela não tem esse endereço MAC só não, ela tem aí começa a mandar 1 milhão de endereços MAC para ele, entendeu? E ele vai guardando, vai falando, ah, então tá, é como se tivesse um outro switch com vários endereços MAC aqui, né? O resultado final disso é o quê? É um estouro de memória dele. Ele vira e fala assim, ó, não consigo mais guardar. Então, vou parar com isso e vou repetir para todo mundo. Pronto, acabou o problema, né? Só que aí é o que o hacker quer. Entendeu? Ele quer exatamente que o switch repita esses dados para todas as portas de conexão. Sacaram? Beleza. E isso aí é que tenha... entendeu, Gabriel, a importância aí do endereço MAC, da tabela ARP? Sim, sim. Entendi. Quer dizer, se pergunta para ele. Né? Não, os dois. Falou Gabriel, serve para os dois. Entenderam aí? Por que é importante a tabela ARP? O seu computador ele fica sabendo. E o detalhe, tá, gente? Isso aqui não tem controle. Eu posso editar essa tabela ARP. Eu posso virar aqui, inclusive, ó, quer ver? Se eu olhar aqui no comando do ARP... No manual do ARP, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se está fácil aqui, que eu não me lembro dos comandos de cabeça. Mas deixa eu olhar aqui para ver se... ok, olha lá, eu posso setar uma nova entrada em ARP, tá vendo ali, ó? Deixa eu ver como é que faz isso. -D deleta, tá vendo? Olha só, vamos supor o seguinte, ó. Ó, vamos tentar aqui, ó. ARP. Aí eu vou passar um endereço de hardware, por exemplo. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. ARP. Vou passar um endereço de hardware maluco aqui, qualquer, ó. Estou inventando um endereço de hardware. Né? 2, 3, 4, mais 4. Beleza? Então, ó, botei um endereço de hardware, vou botar uma interface aqui, como se tivesse ligado nessa placa de rede. Então, essa máquina aí, 00000001, está ligada na interface ENP1, que é a minha placa de rede, né? S0, F0, que é a minha plaquinha de rede aqui, ó. Né? A gente pode ver aqui que essa como Linux chama a minha placa de rede. E ainda vou dizer o seguinte, vou botar aqui não, perdão, fiz errado aqui. Quer dizer, acho que fiz. Acho que é assim, eu defino a interface e aqui eu coloco -S para acrescentar. Então vamos botar o IP aqui 192.168.10.200. Estou inventando um IP aqui. Vai corresponder a 000000000001. 1, 2, 3, 4. Isso aí. Tem que fazer como root aqui. Peraí. Beleza. Então vamos consultar de novo aqui a tabela ARP e vamos ver. Olha lá, digitei isso aqui, né? Vamos consultar de novo a tabela ARP. Olha lá, ó. 192.168.10.200. Estão vendo aqui? E ele colocou o endereço MAC. Mas essa máquina existe? Não. Mas pouco importa. A tabela ARP não liga para isso não. Entendeu? Então eu acrescentei uma máquina aqui que não existe dentro da minha tabela ARP. Entendeu?
E ninguém se importou com isso. Pior é o seguinte, que um switch, ele também ia aceitar isso aqui. Ah, inclui aí. Incluo, beleza. Tá? E aí ele vai incluindo um monte de ARP dentro da tabela dele, né? Um monte de MAC, perdão, dentro da tabela dele, até ele não aguentar mais. Sacou? Então eu consigo, Kiko, colocar um endereço MAC diferente da minha placa física. Porque a placa física lá, vamos supor que na placa lá está escrita um endereço MAC tal. Né? No hardware, né? no sistema operacional, eu consigo identificar ele como outro MAC, porque não vai importar tanto. Sim, isso? Olha aqui, ó, minha placa de rede, por exemplo, ela tem, de fabricante, ela tem esse endereço MAC aqui, ó. Cadê? Peraí. Aqui, ó. Tá vendo? Entendi. Esse é o endereço MAC, olha lá a minha placa de rede que a gente acabou de falar, né? Esse aqui é o endereço MAC dela. Mas eu posso muito bem aqui, ó. Eu espero que não caia a conexão. Deixa eu fazer com a placa wireless. Estão vendo aqui, ó? Não vou tentar, não. Olha aqui, ó. Estão vendo a placa wireless aqui? Né? Ela não está ligada a nada, né? A minha placa wireless aqui não está, porque eu estou na rede cabeada aqui, né? Mas a minha placa wireless aqui, eu posso alterar o endereço MAC dela. ifconfig WLP2S0. Deixa eu limpar a tela aqui para... Ó. E vou trocar o endereço de hardware dela. Tá? E vou trocar, vou botar 00, 00, 00, 00, 01. Opa. Peraí. Digitei errado aqui, só um pouquinho. ifconfig. Ah, tá. Eu tenho que dizer qual é o tipo de interface. É uma Ethernet, né? Acho que é assim. Ether. Aí eu coloco o endereço. Tem que ser administrador para fazer isso também. Mas isso tem que ser administrador porque eu estou digitando o comando, tá? Isso é uma proteção do comando. Mas lá na rede, isso não precisa ser administrador, não. Qualquer computador pode fazer isso. Muitos arquivos abertos. Como assim? Acho que eu digitei o comando errado. Espera aí. Só um pouquinho, pessoal. Ah, não, ele alterou, pô. Olha aqui, ó. Ele deu erro, mas alterou. Olha lá, ó. Enfim. Não sei por que deu aquele errinho, uma mensagem na tela lá, mas ele fez, ó. Tá vendo? Ele aqui, a sua pergunta, Gabriel, era se ele alterava, tá vendo? Sim, sim. Alterou. Olha lá, ó, botou o endereço MAC que eu botei para ele aqui, ó. E até mesmo se você reiniciar o roteador, o computador, no caso, vai estar ele. Não, aí volta. Entendi. Porque é o seguinte, esse endereço MAC aqui, que eu inventei aqui, ele foi adicionado ao Linux. Ele não tem como gravar isso lá na interface de rede. Perfeito. Entendeu? Então, toda vez que... Se você botar isso no arquivo de inicialização do Linux, aí tudo bem, vai ficar definitivo. Mas se você... você não vai conseguir alterar isso na placa de rede. Então, se você não fizer nada, ele vai voltar a ler da placa quando você reiniciar, né? E aí Entendi. Volta o endereço MAC da placa, entendeu? Entendi. Mas você vê que é fácil alterar, né, cara? Não é? Sem grandes problemas aí para se alterar o endereço MAC. Tá? O endereço MAC, ele não tem nenhuma regra. Esse é o problema, né? Por isso que o hacker vai lá com o MacOff inclusive na semana seguinte eu mostro como na semana 7 eu mostro como que o hacker faz, né? Deixa eu criar uma nova página aqui. Vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que você está com dinheiro, comprou um switch profissional, beleza? Comprou aqui, então esse switch o cara não consegue alterar ele,
né? E tá aqui você querendo acessar a internet, beleza? Entendi. Ó, né? Aqui tá o acesso à internet através do roteador. Vou botar o roteador aqui, ó. Aqui tá o roteador, né? E você tá ligado a ele, ligado à internet. Mas o hacker tá aqui, tá? Isso aqui é o hacker. E ele quer ainda acessar o seu computador, mas você comprou um switch profissional, então ele não consegue capturar mais os dados. Se ele tentar dar um MAC-off aqui nesse switch, ele bloqueia essa porta, né? Porque você disse que não pode ter mais de um endereço MAC aqui, então ele vai bloquear essa porta aqui, o hacker vai perder o acesso, correto? O que o hacker faz? Ele utiliza aqui, cara, uma técnica de envenenamento da sua tabela WARP. Entendeu? E aí, o que ele faz? Ele vai aqui, ó, não tem na minha tabela ARP, cadê aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui a minha tabela ARP, de novo. Uma das coisas que estão na minha tabela ARP aqui, ó, deixa eu tirar, não mostrar em nomes, pra vocês verem o IP, ó. Esse IP aqui, ó, né, com esse cara aqui, é o meu gateway, tá? Isso aqui é o meu roteador, né? E aí, o que o hacker faz? Ele fala o seguinte, ele vai lá e manda um monte de comunicações no barramento, falando o seguinte, olha só, esse endereço IP aqui, o MAC agora é outro. Ele troca, envenena no seu computador essa linha aqui e troca o endereço MAC que está aqui pelo endereço MAC da placa dele. Entendeu? Isso no seu computador, não é no switch. Ele vai no seu computador e troca esse endereço MAC aqui por outro. Tá? Igual eu inventei o endereço MAC aqui, ele consegue jogar isso na rede e o seu computador acredita. Pensa o seguinte, então esse endereço IP aqui, que tinha esse MAC antes, agora trocou para outro MAC e coloca o MAC do endereço do hacker. Então, o pacote que vai para o barramento, que seria para o roteador, passa a ser recebido pelo computador do hacker. Entendeu? E aí o hacker malandramente vai fazer o seguinte, ele vai ativar o roteamento no computador dele, para que ele finja ser o roteador. Entendeu? Você vai ter acesso à internet, normalmente. Só que os pacotes vão fazer o seguinte, ó. Ao invés de irem daqui, né? Quando você tinha um MAC apontado para o roteador de verdade, vamos supor aqui, ó, na sua tabela ARP, estava assim, ó, o IP, né? O IP do gateway, ó, o IP do gateway correspondia ao endereço MAC do roteador. O hacker vem e faz assim, ó, não, isso aqui não, vamos alterar, não é mais roteador não. Agora é o meu computador aqui, o computador do hacker. Então ele troca aqui o MAC para o endereço do hacker. Antes dessa troca, você mandava isso para o MAC aqui. Tá? Com a troca, o switch vai virar e vai falar assim, você quer falar com um MAC e tal? Então não é para cá não. Vamos trocar aqui, ó. Isso aqui que vinha antes para cá, caramba que chato. Isso aqui que vinha para cá vai ser encaminhado para cá. E o hacker vai fazer as funções de roteador. Ele vai mandar para o roteador de verdade. E aí você vai ter a resposta através do hacker, como se estivesse acessando a internet. Tem alguma ferramenta que auxilia nisso? Tem. E aí o que o hacker vai fazer com isso? Ele vai continuar capturando seus pacotes. Mesmo você botando um switch profissional. Isso ele tem que fazer em cada computador, né? Sim, mas ele consegue envenenar um grande número de máquinas. Entendeu? E o hacker, ele faz o seguinte, cara, quando ele quer invadir um barramento, ele observa a máquina da pessoa, qual é a máquina que ele quer acessar, entendeu? E aí
ele envenena a máquina da pessoa, a pessoa pensa que está acessando a internet normalmente, mas só que isso está passando pelo computador do hacker. E aí o hacker começa a capturar os pacotes de novo. Tá? Então não adianta, aí é que está o perigo, ó, não adianta você chegar aqui e falar assim, agora comprei um roteador profissional, então eu posso ficar tranquilo. Não pode, porque o hacker ainda assim, se ele tiver o mínimo de conhecimento, ele vai envenenar o seu computador, ele vai deixar de envenenar o switch para envenenar o seu computador para que você mande para ele mandar para a internet. E aí ele vai ter acesso aos seus dados da mesma forma. E se ele for mais malandro ainda, ele ainda vai envenenar o seu DNS. Entendeu? Para que quando você queira acessar o site, porque ele envenena isso aqui para ele saber aonde você está acessando. Depois que ele descobre lá que você acessa, por exemplo, Mercado Livre, vamos supor, ele envenena o seu DNS para que Mercado Livre não vire a máquina da internet, mas vire o computador dele. Entendeu? E aqui ele cria uma página falsa de Mercado Livre. Né? Aí você acessa a página como se tivesse igualzinho a página do Mercado Livre. Tá? Estou usando o Mercado Livre. Aconteceu isso há uns anos atrás, uma vez com o banco do Bradesco e outra vez com o banco do Itaú. É muito fácil fazer isso, tá, cara? É lógico que é um crime, né? Você vai ser preso por causa disso. Entendeu? Mas é relativamente fácil, tá? Isso para um cara com um mínimo de conhecimento, ele vai fazer. E eu mostro para vocês nos vídeos como que o hacker atua nisso aqui e como que a gente pode se defender disso. Entendeu? Mas fala, Gabriel. Mas para ele conseguir acessar o DNS, você tem que ter um DNS próprio, no caso. Não, o DNS é outro protocolo de resolução de nomes baseado em UDP. Ele não é orientado à conexão. Tá? Então ele é muito fácil de ser enganado também. Eu posso virar e falar assim, ó, usando um simples DNS spoofing, um software de DNS spoofing, que nada mais é que um script, tá? Não pensa assim que é um programa muito bem elaborado. Não, você pode fazer isso em um scriptzinho. Né? Então esse script faz o seguinte, ele injeta aqui no... Essa campainha foi no... Aqui na coisa não, né? Foi aí na casa de vocês, né? Foi aqui, desculpa. Não, tranquilo, é porque eu achei que fosse aqui na chegada do meeting, porque fez um barulho igual quando chega alguém no meeting. Mas que eu tava falando, o DNS aqui, galera, é fácil dele enganar. Ele nem cria um servidor de DNS dele, não. Tá? Ele não precisa nem criar um servidor de DNS dele, não. Ele vira e fala assim, ó, tá vendo o domínio tal que está aí no DNS, que o pessoal fala que Mercado Livre é uma máquina aqui? Então, esse domínio não é isso não. Esse domínio é o IP meu. Entendeu? Ele não precisa nem criar um servidor DNS, não. Ele altera o seu DNS dentro do seu PC. Entendeu? Dentro do seu computador, ele injeta um DNS lá dentro. Ele fala assim, ó, nem olha lá no servidor de DNS, porque o nosso computador ele cria um cache de DNS. Por exemplo, se você consultar mercadolivre.com uma vez, né, ele não precisa consultar de novo, porque ele guarda, né, ele guarda aquele endereço, tá, de DNS. Ele guarda, não vou dizer que é no cache, né? É como se fosse mas um cache. Vai, como se fosse guardar no arquivo mesmo. É um pequeno cachezinho que ele faz. Tá? E aí o que acontece? Ele vai e altera esse cache. Ele fala assim, então, isso aí que eles estão falando aí, que é aquele endereço, não, alterou, tá? É outro. E aí você acredita. O seu computador acredita e passa a acessar a máquina dele. E ele lá faz um clone, um servidor web igualzinho ao do Mercado Livre. Né? Entendi. Aí você passa senha, cartão... E como o site é igualzinho, você passa os dados. E você está num switch, aqui tem um firewall, entendeu? Aqui tem um firewall violento, aqui o switch é profissional, entendeu? O switch é top, mas nada disso vai servir,
porque nesse caso o hacker atacou o seu computador, né? E aí, meu amigo, isso aqui não tem como você se defender. O único jeito que você tem para se defender disso é realmente entender que essas redes públicas, abertas, elas não são seguras. Entendeu? Você nunca deve entrar numa lan house e fazer compras. Ou entrar numa rede corporativa. Ah, eu entrei na rede da minha empresa lá e eu vou brincar. Não, você não sabe, entendeu? Quem é que está logado. Aqui, cara, eu vejo... inclusive escritórios, sabe, de contabilidade, o cara abre o Wi-Fi para o cliente. Entendeu? Aí que tá. O cliente pode fazer isso aqui, cara. Esse cliente pode chegar lá e simular exatamente isso aqui, alterar um DNS de uma das máquinas que eles acessam lá, né, para ser a máquina dele. E aí, naquela meia hora que ele fica lá nessa empresa, ele capturar dados de senha, login, de coisas importantes que valem dinheiro para esse escritório, entendeu? E tranquilamente alterar isso aí, cara. Entendeu? Então não acesse. Quer fazer compras, quer fazer não sei o quê, faz da sua rede particular, sua casa. Porque ali você tem mais ou menos o controle de quem é que está acessando, né, E no celular, Kiko, por exemplo, eu uso aplicativo de banco, né? Não, o banco, o que o banco faz? O banco, ele cria dispositivos, né? Um hacker, ele não vai conseguir criar, por exemplo, aqui toda vez que abre uma sessão com o banco do seu aplicativo, ele cria um token. Sim, tá? sim. E esse token é enviado e conferido no banco. Tá? Então não adianta o cara clonar o site do banco. Se ele clonar o site do banco, né, o que vai acontecer é que ele pode roubar a sua senha. Isso ele pode. Mas ele não vai capturar do banco os dados da sua conta. Entendeu? Porque o banco ele criptografa os dados que transitam entre o banco e a sua aplicação. Então, teoricamente, do seu celular, pelo aplicativo do banco, você está seguro. Então, por exemplo, Mas dá para usar uma VPN para poder solucionar esse tipo de problema? Oi, Gabriel, ficou baixo, o que é? Dá para usar uma VPN para poder solucionar esse tipo de problema? Isso. O que o banco faz é criar um tunelamento, né, o que seria uma espécie de VPN, tá? Através de tokens de sessão aberta entre a aplicação e o servidor do banco. Tá? Então o banco confere lá se realmente aquela aplicação está autorizada. Alguns bancos pedem até para você autorizar o dispositivo. Né? Sim. Tem que ir no caixa eletrônico. O Santander funciona assim, tem que ir no caixa eletrônico. E para você acessar o aplicativo, você tem que digitar a senha e colocar digital no celular. Isso. Então aí o hacker morreu, entendeu? O hacker aqui, ele não vai conseguir pegar os dados direto do seu banco, porque o equipamento dele não vai conseguir conversar com o equipamento do banco, porque não é um equipamento cadastrado, porque o equipamento cadastrado foi o que você determinou lá no caixa. Isso tem a ver com a instalação da aplicação, isso não tem a ver com o Mac, entendeu? Não adianta o hacker clonar o seu Mac, tem a ver com o serial daquela aplicação que você instalou naquele PC ou naquele celular, entendeu? Então a aplicação do banco, cada instalação tem um token dela, né? Daquela instalação. Se o hacker instalar no computador dele, o token é outro, entendeu? Então não vai funcionar. Né? Então tem a ver sim com a instalação que foi feita naquele computador. Mesmo que o hacker clone o seu Mac, ele não vai conseguir ter acesso. Tá? Mas se ele clonar um site de um banco, você pode ser iludido de colocar lá o seu número da conta e a sua senha. Isso ele pode te enganar. Por isso que os bancos não colocam a senha para você digitar, né?
Normalmente a senha é para você clicar na tela, alguma coisa assim para, né, para você ter acesso pela aplicação. Agora, esses e-commerce não tem nada disso, né, cara? É login e senha. Entendeu? E o seu cartão de crédito tá lá. Exato. Entendeu? Você cadastra o cartão de crédito. Eu, por exemplo, só uso o cartão de crédito virtual. Usou uma vez, ele não serve mais. Entendeu? Melhor maneira de se proteger. Exato, porque se um hacker capturar os dados, aquele cartão já é inútil. Entendeu? E outra coisa, assim, é um cartão físico. O cartão físico, né, o cara pode ir ali comprar na sua conta, né, pode. o número do cartão e o código atrás. Boa. Que eficiência tem o cartão? Nenhuma. Segurança. Aí o banco assume o prejuízo, entendeu? Aí o banco... É aquele custo-benefício, né? É aquilo que a gente estava conversando sobre risco, né? O banco assume o risco. Né? Para ele, vale a pena, né? Ele assumir esse risco porque o prejuízo que ele toma muito, né? Mas o lucro ainda compensa. Entendeu? Exato. Então, pessoal, os vídeos, vale a pena vocês assistirem aí os vídeos da semana. Eu vou sair aqui agora, que eu vou jantar e vou assistir os vídeos. Assiste, cara, porque eu mostro detalhadamente como é que faz isso, quais são os comandos, como é que... Aí vocês vão vendo isso acontecer. É bem legal, tá? É bem interessante. Vou pegar um caderninho aqui agora para anotar. Vou assistir sim, já tô baixando a máquina aqui. É bem legal. Eu vou fazer esse curso todo bem prático, né? Então eu mostro como acontece o ataque e depois eu vou mostrar como a gente se defende o máximo possível desses ataques. Entenderam? Beleza, Kiko, eu vou lá. Falou, um abração. Valeu, galera. Eu tenho que ir também, que eu tenho outra aula daqui a pouquinho. Vai lá. Tranquilo? Tamo junto. Boa noite. Valeu, pessoal. É. Até mais.